Muito bem, estou aqui com o servidor PHP para mostrar como é que ficou essa questão do módulo Premium, né? O módulo Premium ele tem a ver com a sincronização dos dados do banco de dados cliente com o banco de dados do servidor, tá? Normalmente, quando nós criamos uma aplicação, nós temos um banco de dados central, né? Um banco de dados que está ou no servidor, na rede local lá da empresa, ou está na nuvem, né? E aí os dispositivos eles ficam acessando algum servidor, algum serviço que lê esse banco de dados e retorna as informações, os dados para aquele dispositivo. No nosso caso aqui nós começamos com um banco de dados local, né? Então se o cliente ele baixa o Pegasus PDV e tem dois dispositivos, ele tem dois bancos de dados diferentes, tá? Isso é legal porque se por um acaso houver um problema na rede do cara, né, ele continua trabalhando. Ele não depende da rede para trabalhar, tá? Então isso já é um diferencial na sua aplicação. Além disso, né, em alguns estados isso é um requisito legal, tá? Quando você vai apresentar a aplicação lá, tipo homologar a aplicação, em alguns estados é necessário que você cadastre a aplicação e homologue, né? Eles vão exigir que a tua aplicação tenha um banco de dados local, tá bom? Muito bem. Então, como já é explicado na videoaula do Flutter, né, se você não assistiu ainda, você precisa assistir primeiro, antes de assistir essa videoaula aqui, tá? Na nossa ideia aqui, nós temos um dispositivo lá no usuário que cadastra os dados, daí esse dispositivo sobe os dados para a retaguarda, para um banco de dados espelhado, tá? Esse banco de dados que está na retaguarda não é o banco de dados da retaguarda, aquele grandão do Fênix lá, é um banco de dados espelhado igualzinho ao que está no cliente. E os demais dispositivos baixam esses dados para eles, tá bom? Daí nós conseguimos sincronizar todos os dispositivos, tá? Daí nós temos dois grupos de tabelas. Nós temos as tabelas chamadas tabelas centrais, onde os dados eles são iguais em todos os dispositivos. Por exemplo, a tabela produto. Se você tiver o produto sapato R$100, ele tem que ter sapato R$100 no dispositivo A e sapato R$100 no dispositivo B. É uma tabela central. É cadastrado em um dispositivo, sobe para o servidor, desce para os demais dispositivos, tá? Daí nós temos as tabelas locais. O que é isso? São aquelas tabelas que cada dispositivo tem os seus dados, né? Um dispositivo abriu um movimento, um dispositivo fez uma sangria. Quem foi que fez a sangria? Foi aquele caixa ali, ó, o caixa do João. Quanto foi a sangria? R$100. Mas o caixa do Pedro também fez uma sangria hoje. Quanto foi? 50. Ó, são duas coisas diferentes. Cada dispositivo tem os seus dados próprios. Esses dados apenas sobem para a retaguarda, tá? E eles são armazenados na retaguarda numa tabela com a indicação daquele dispositivo. Nós vamos saber, esse suprimento é do dispositivo A e esse outro suprimento é do dispositivo B. E esses dados de tabelas locais não descem para os demais dispositivos, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho então aqui três métodos, né, nas minhas rotas. Um é o método get, que vai fazer o download das tabelas centrais para os demais dispositivos. Daí eu tenho um método post, que é o upload. Esse aqui ele sobe os dados do dispositivo que cadastra as informações. E tem o upload movimento. Toda vez que um dispositivo encerrar um movimento, esses dados sobem e são armazenados no banco de dados espelhado, com a informação, com o dado daquele dispositivo, tá? Muito bem. Sabendo disso, vamos aqui no nosso controller. No controller, então, eu tenho três métodos, né? Tem o método sincronizar servidor. Nesse método aqui eu recebo o banco de dados SQLite. Nós mandamos o banco de dados SQLite do dispositivo para o servidor. E com isso nós já fazemos um backup de todos os bancos de dados de todos os dispositivos da empresa. Tá? Você pode fazer diferente isso aqui, subir arquivos JSON, objetos JSON no lugar do banco de dados, mas é bom que você saiba fazer isso daqui e que tenha essa opção na tua aplicação para fazer o backup dos dados dos dispositivos do cliente, tá? Daí, depois que a gente pega o banco de dados, a gente chama, né, e o CNPJ da empresa, né, a gente está mandando lá no cabeçalho, cifrado, nós chamamos o método sincronizar servidor. Daí eu tenho o armazenar movimento, eu também mando o banco de dados, tá? Mas além disso eu mando o CNPJ, o ID do movimento e o ID do dispositivo. E finalmente eu tenho o sincronizar cliente, que é um GET, né? Neste caso aqui
eu faço uma consulta no banco MySQL da retaguarda e retorno uma lista de objetos sincroniza. Né? Você viu na videoaula lá do Flutter que nós recebemos uma lista de objetos sincroniza com a tabela e os registros daquela tabela. Né? Tá aqui ele aqui, o objeto sincroniza, ele tem a tabela e tem os registros da tabela. Tá? Então nós enviamos isso aqui nesse get no sincronizar cliente. Vamos ver então como é que eles foram implementados aqui, esses três métodos, né? Sincronizar service. Bom, primeiro eu tenho três listas de tabela, tá? Eu tenho uma lista de tabela central, são aquelas que os dados são iguais em todos os dispositivos. Tenho a lista de tabela central delete. Por quê? Por que eu tenho uma tabela central delete? Porque eu vou remover os dados e depois inserir de novo, tá bom? A ordem para remover é uma e a ordem para inserir é outra. Por isso que eu tenho duas tabelas, tá? Mas por que isso? Por que a ordem de remover é uma e a de inserir é outra? Por causa das chaves, né? Tá? Eu não posso, por exemplo, remover um grupo sem antes remover o produto. Tá? Ele vai dizer, mas espera aí, esse grupo eu não posso remover porque ele fere uma chave estrangeira que está lá em produto. Tá? Mas na hora de inserir, né? Eu insiro primeiro o grupo e depois o produto, tá? Porque se eu tentar inserir o produto, ele vai dizer, você está tentando inserir o produto com o grupo 1, mas não existe esse grupo ainda. Por isso que essa ordem é diferente, tá bom? E eu tenho uma lista de tabela local, e aí é só uma só, né? Porque eu apenas removo e depois coloco tudo nela, tá? E aí eu não preciso me preocupar com as chaves, né? Nesse caso aqui é porque as chaves eu armazeno, né? Num campo diferente, que é o campo chamado ID gerado lá no dispositivo, tá? Então, o meu relacionamento aqui entre as tabelas não acontece como aconteceria normalmente, né? Essas tabelas elas estão mais para tabelas OLAP, tá? Elas estão armazenando dados de todos os dispositivos, tá bom? Então, para fazer uma consulta, uma view em cima delas aqui, nós não vincularíamos o ID normalmente da tabela, mas o ID gerado no dispositivo, tá? Beleza, então vamos lá. Sincronizar servidor, o que é que eu faço? Consulto pela empresa, primeiro passo, já fiz isso várias vezes, né? Depois eu salvo o arquivo do SQLite no disco, né? No HD do servidor, tá? Essa parte de salvar o arquivo nós já fizemos anteriormente, outras vezes, então não tem muito o que explicar aqui. Eu estou salvando o arquivo dentro da pasta SQLite, dentro da pasta do CBR Monitor, com o caminho do CNPJ da empresa, tá? Eu estou salvando isso no CBR Monitor, né? Mas essa operação não tem a ver com o CBR Monitor. Estou fazendo aqui porque dentro do CBR Monitor eu já tenho mesmo a pasta com os CNPJs da empresa. Então, para facilitar e organizar tudo num lugar só, eu coloquei aqui, mas você pode colocar em outro lugar também, tá bom? Beleza, depois que eu faço isso, ó, eu abro uma conexão com o SQLite, tá? Utilizando esse PDO. Após isso, eu tenho aqui uma lista de inserts e uma lista de deletes. Eu navego as tabelas de exclusão, central delete, e monto esse SQL aqui, essa consulta, ó, delete from tabela. E vou colocando essa consulta dentro da minha lista de deletes, tá? Depois disso, eu faço um laço agora na lista de tabela central e aqui eu vou montar o meu insert, tá? Para eu montar o meu insert, primeiro eu tenho que pegar a relação de colunas de cada tabela. Então, nesse laço aqui, por exemplo, a tabela produto, eu vou lá no SQLite, ó, e peço por esse Pragma Table Info. Ele vai me trazer as informações daquela tabela, tá? Nesse laço aqui, eu vou pegando o nome de cada coluna e jogo dentro da lista de colunas, tá bom? Daí eu faço um laço, né, na consulta em cima daquela tabela. Tá? Depois que eu peguei aqui as colunas, né, eu vou lá e pego aqui os dados da tabela. Né? Seleciono todo mundo de produto. Faço um laço em cima dessa consulta. Tá? E vou montando aqui o meu insert. Ó. Eu vou montando cada valor de coluna e cada valor que pertence àquela coluna. Né? Como se fosse assim. Ó. Eu vou colocar no ID... nome, valor. E aqui embaixo nos valores vão ficar produto teste 25.30,
tá? Depois que eu monto isso daqui, lá embaixo eu consigo pegar esses dados, né, o dado de colunas e os valores, para montar o meu insert. Então, o meu SQL insert vai ficar insert int ou tabela, colunas, valores. Legal? Daí eu pego esse SQL insert aqui e jogo no meu array de inserções. Então, bem aqui, ó, eu já tenho um array de inserções e um array de exclusões que eu montei ali em cima, tá? O que é que eu preciso fazer agora? Preciso me conectar com o MySQL. Aqui, ó, me conecto com o MySQL aqui, tá? Faço um laço na lista de deletes, depois faço um laço na lista de inserts, tá? Então eu tiro todo mundo, depois eu coloco todo mundo de novo. E é isso, tá bom? Ah, por que eu não estou utilizando aqui o ORM? Eu não estou utilizando o ORM para essa operação de sincronização, tá? Não usei nenhum dos servidores, né? Nem no Java, nem no C#, nem no Node, tá? Estou fazendo aqui com SQL cru mesmo, tá? E para isso eu estou utilizando as bibliotecas da forma mais simples possível, sem utilizar ORMs, tá? Aqui eu fecho a conexão com o MySQL e pronto, deu. Já fiz aí o upload dos dados das tabelas centrais. O armazenar movimento é muito parecido, tá? A diferença é que nós vamos trabalhar com outras tabelas, né? São as tabelas locais, tá? Quando eu for excluir os dados das tabelas locais, eu vou excluir os dados com base no dispositivo, ó, tá? Então, exclua da tabela onde o ID do dispositivo é desse dispositivo que eu mandei aqui o banco de dados, tá bom? E na hora de inserir, eu vou colocar outros dois campos aqui no meu insert, ó. É o ID gerado no dispositivo e o ID do dispositivo. Tranquilo? O resto é igual, tá? Inclusive, depois que você debugar e compreender esse código, né? Veja que depois que eu montei o SQL ali, ó, eu faço novamente a conexão com o MySQL, excluo todo mundo e insiro todo mundo. Então, depois que você compreender esse código aqui, esses dois métodos, né? Eles estão com um código muito repetitivo, tá? Certamente você vai melhorar este código aí, né? Você pode pegar alguma coisa, jogar lá na biblioteca, vai quebrar esse método em outros métodos aqui dentro, tá? O teu código ele vai ficar mais refinado. Eu deixei assim por enquanto para melhorar, né, o teu aprendizado, fica melhor de compreender. Depois que você debugar e entender, agora eu entendi, né? Dá para eu pegar essa parte aqui e jogar lá para baixo. Dá para eu pegar essa parte que ele está montando aqui, um insert, e jogar lá para baixo em outro método e por aí vai, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Finalmente eu tenho o sincronizar cliente. O que é que eu faço no sincronizar cliente? Eu acesso o banco de dados MySQL, né? Tá? Banco de dados MySQL. Daí eu vou ter uma lista de retorno. Ela vai me retornar uma lista de objetos sincroniza, tá bom? Daí eu consulto os dados da tabela. Os dados da tabela, eles vão ser retornados aqui para mim em registros, né? Em rows. Eu pego essa row, passo para uma array de consulta, ok? E depois, né? O meu objeto sincroniza aqui, eu já coloquei a tabela nele, ó, mas eu preciso colocar os registros. Como é que eu coloco os registros nele? Da seguinte maneira, ó. Primeira coisa, eu passo um JSON encode dentro, ou no array consulta, né? Esse array consulta aqui eu vou fazer o encode dele para JSON, tá? Aí tem um esquema aqui que ficou um pouquinho estranho. Quando eu fiz essa consulta aqui no MySQL, né, essa consulta dessa maneira aqui, utilizando a query, ele trouxe todos os dados com aspas, inclusive os dados numéricos, tá? Então o ID veio entre aspas, tá? Enfim, os dados numéricos vieram entre aspas. Quando isso aí desceu lá para o Flutter, né, ele deu um erro. Peraí, cara, isso aqui era para ser um inteiro, esse ID veio uma string, eu não estou conseguindo entender isso daqui. O que é que eu fiz então? No JSON encode, eu posso passar esse JSON numeric check. O que é que ele vai fazer? Ele vai checar todos os dados, e se os dados forem numéricos, ele vai converter automaticamente para um número e vai tirar as aspas, tá? Será que isso é uma boa coisa mesmo, hein?
Então, você vai testar isso daí, né, quando você descer esses dados para o Flutter. Se acontecer algum erro, tipo, cara, isso aqui é um número, mas eu esperava uma string. É porque tinha um número e ele converteu, tinha uma string, que é um número, né? Mas na verdade ele está esperando uma string, por exemplo. Existem alguns valores no banco de dados que nós gravamos 0, 1, 2, né? O 0 é aberto, o 2 é fechado, algo assim, tá? E aí ele converteu para número, mas o Flutter está esperando uma string, e aí vai dar erro, tá? Então, se por um acaso isso acontecer, você vai pensar numa maneira de resolver isso daqui, tá? Será que tem uma forma de eu consultar os dados no MySQL de tal maneira que ele me retorne o dado tal qual ele é? Não, cara, eu quero que o inteiro volte como inteiro, que o double volte como double, e não todo mundo como string. Pesquise sobre isso, tá bom? Além disso, depois que eu pego essa informação aqui, eu reconsulto e passo ele para JSON, neste momento aqui, ó, o nome das minhas colunas, elas estão em caixa alta com underline, né? Descrição, underline, na, underline, NF. Não é assim que vai funcionar. Quando esses dados descer lá para o Flutter, ele espera que o JSON esteja com o nome dos atributos em camel case. Por isso eu chamo essa consulta aqui, essa função, né? JSON to camel case. Essa função está logo aqui embaixo, ó. JSON to camel case, tá? Então ele vai pegando os dados do array e vai passando para camel case, tá? Que ele monta um array de retorno, daí a chave do array, que é o que eu preciso que esteja em camel case, ele passa de underline para camel case, que é uma outra funçãozinha que tem aqui embaixo, tá? Então tu vai aqui, ó, coloca um breakpoint e vai debugando aqui para compreender como é que essas funções funcionam, tá? E são simples, né? Tipo, aqui ele vai pegar uma palavra que tem um underline, por exemplo, essa que eu mencionei, descrição na NF, tá? Daí primeiro ele faz o replace, cara, tira isso daqui e coloca vazio. Tá bom. Sendo que na primeira palavra aqui, ó, tá? Tu já passa ela para converte para maiúsculo o primeiro caractere de cada palavra. Então o que é que ele vai fazer depois dessa função aqui? Isso aqui vai ficar assim, ó. Descrição na NF, tá? Daí ele pergunta, cara, é para capitalizar, para deixar o primeiro caractere maiúsculo? E você pode mandar isso aqui, ó. O padrão é false. Se ninguém mandar um true aqui, como foi o caso, eu mandei um true, ele vai fazer o seguinte, vai colocar isso aqui em minúsculo, vai ficar descrição na NF, que é exatamente o que eu preciso lá quando eu mandar esse objeto JSON, tá? Pronto. Então é isso que esses métodos eles fazem, tá? Ele está só arrumando aqui o meu objeto como um objeto JSON. Mas não seria muito melhor se você tivesse já feito isso daí usando o ORM e tudo mais? Tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas além disso nós estamos num treinamento, né? Então eu sempre tenho que mostrar algo de novo aqui para você, tá? Então neste caso aqui eu não estou utilizando o ORM, estou pegando os dados crus do MySQL e ainda estou convertendo eles para JSON, tá? Pode ser que você tenha que passar por uma situação similar, então aqui já existe a resposta, tá bom? Beleza, então aqui os registros já estão no formato que é para ser. Eu pego o objeto sincroniza, coloco na minha lista de retorno. Essa lista de retorno vai descer para a minha aplicação cliente. E lá você já viu como é que a gente faz para atualizar as tabelas com base nesses dados, tá? E é isso, ok? Com isso você tem aí tudo pronto para lançar o seu módulo premium, né? Com os dados sendo sincronizados em todos os dispositivos dos teus clientes, tá? Se você ficar com alguma dúvida, por favor, abra um ticket de suporte lá no Trello, que nós estaremos dispostos lá, né, apostos, aliás, para te ajudar, tá bom?